estejam assistindo também recebam os nossos cumprimentos e em homenagem à nossa primeira sessão, que tenhamos um grande ano, apesar de todos os percalços que se avizinham, que nos esperam, que a gente consiga superá-los a todos e repetir, que consigamos repetir esse ano a produtividade e o acesso que foi possível, acesso de todos às nossas decisões, nossos julgamentos, o que foi possível no ano passado. Bem, eu vou inicialmente trazer aqui as nossas retiradas de pauta, as nossas ocorrências, e começo pelo número 35 da pauta, da relatoria da desembargadora Herta, que, em razão de petição, está retirando de pauta. É isso, desembargadora? É isso mesmo, senhor presidente. Existe um outro agravo sobre o mesmo tema da parte contrária, então pretendo colocar ambos em julgamento juntos. Pois bem, então aqui não há pedido de sustentação oral nem de preferência, então não tem repercussão na nossa pauta. Então, 35 está retirado de pauta. Também há um pedido de desistência da apelação e há pedido de sustentação oral no número 55, cuja relatora é a desembargadora Pena Machado. Pois não? Pois não, Mas eu creio que tem... Só um minutinho. Tem um pedido de desistência. Isso. Vossa Excelência está acolhendo, está retirando de pauta, está acolhendo. Estou homologando. Está sendo retirado de pauta pela relatora. 84 da pauta, retirado também de julgamento. Nós temos ainda retirado de pauta o número 29 da pauta. Há um pedido de sustentação oral formulado pelos advogados Fernando Pavese e Ana Maria Merengue. Esse é um processo, um agravo de instrumento da relatoria do desembargador Ferreira Alves. Pois não, desembargador? Sem som. Senhor presidente, boa tarde, cumprimento que o desembargador José Joaquim dos Santos. Então, senhor presidente, eu recebi aqui uma petição de uma das partes, para ser bem mais exato, do agravante, dizendo que o agravo estaria prejudicado por conta de uma petição. Senhor presidente, com toda essa correria, ao invés, eu simplesmente vou retirar de pauta, sou meio lerdo para entender tudo o que está acontecendo assim com muita rapidez. Então eu vou retirar de pauta para uma análise mais criteriosa e aí eventualmente ou dar para o prejudicado e aí então a gente colocaria numa outra sessão. Então número... Estou retirando de pauta o número 29. 29, retirado de pauta e dando baixa também aqui a sustentação oral. O número 14 da pauta, da relatoria da desembargadora Herta, também a desembargadora tem observação, desembargadora? Número 14. É esse que Vossa Excelência vai retirar? Está sem som, desembargadora. Sem som. Não, o que eu ia retirar, acho que o senhor já falou. Espera só um instantinho, por gentileza. O 14 está marcado aqui. 14 com... 14... Não, acho que é o 14... Só um instantinho, por favor. Se eu puder verificar o próximo, eu vou abrir o voto para ver. Tá, não, é que eu marquei aqui. O 14 foi agora. E eu agora já não sei mais por que eu marquei. É um agravo de instrumento, né? É. Já lhe digo. É um alimento pedido do pai. Não, na verdade esse aqui não tem. Tem nada? Não, não tem nada não. Vai na ordem. Tem preferência da doutora Sônia. Bem, eu fiz algumas anotações também com relação às sustentações orais, são muitas para o dia de hoje, então vamos tentar abreviar, começando pelo número 4 da pauta, da relatoria da desembargadora Pena Machado. Este caso, já houve sustentação oral
e, portanto, não cabe nova sustentação. Então, ele será convertido em preferência simples. Então, logo iniciemos os julgamentos das preferências. O número 47 da pauta, da relatoria do desembargador Aloysio Silveira, eu pergunto à Sua Excelência se recebeu alguma divergência, desembargador. Não tenho notícia, senhor presidente. O advogado inscrito para a sustentação oral é o Dr. Carlos Miller. Dr. Carlos Miller está presente? Sim, estou presente. Pois não. Doutor, o senhor é pelo apelado, certo? Eu sou por algum dos apelados, Excelência. São vários. Nós temos aqui os apelados. Eu represento parte dos apelados. O doutor Luiz Taliberti representa a outra parte. Nesse caso, doutor, nós temos aqui o voto do ilustre relator negando o provimento ao recurso. Vossa Senhoria desiste da sustentação oral? Está negando o seguimento ao recurso? Não. Sim. Se não há proteção, se não há voto contrário, desistiria até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências. Obrigado, doutor. Então, desembargador Rezende Silveira, como ficaria a súmula? Senhor presidente, eu vou fazer um resumo da súmula. Pois não. É uma anulação de testamento, está se alegando nulidade de cláusulas, mas aqui quem está alegando não tem, ao meu sentir, interesse jurídico, mas meramente econômica. E eu estou considerando que a manifestação do testador com imposição de umas cláusulas restritivas se presumem válidas e eu estou mantendo a sentença e negando o provimento ao recurso, assim como o voto. Pois não. Então, desembargadora Pena Machado, desembargadora Herta, o que consta acompanha o relator. Então, por votação unânime, foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Palavra por Pode. Vossas Excelências e já tenho saúde. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Pois não, desembargador José Joaquim dos Santos, com a palavra. Pois não, voltando ao 14 da pauta, da desembargadora Helena, salvo engano, a hipótese aqui não pede não cabimento de sustentação oral. Ah, foi por isso então que eu marquei. Muito bem lembrado. Trata aqui de uma questão que não é tutela de urgência, tutela de evidência, coisa toda. Muito obrigado, desembargador José Joaquim. Me fez lembrar do porquê da anotação. Então, o 14 da pauta, como não cabe sustentação oral, será convertido também em preferência simples. Número 25 da pauta, processo relatoria do desembargador Ferreira Alves. O inscrito é o advogado Rubens Bergamini. Desembargador Ferreira Alves. O doutor Rubens está presente? Sim, estou sim. Pois não, doutor Rubens, o senhor é pelo agravante, certo? Exato. O desembargador Ferreira Alves está propondo que seja dado provimento ao agravo. Não há notícia de divergência, eu não tenho divergência, o desembargador José Joaquim não aponta divergência. Vossa Senhoria desiste da sustentação oral? Sim, com certeza. Muito obrigado. Okay. Então já passamos ao julgamento com preferência simples. Desembargador José Carlos Ferreira Alves com a palavra. Número 25, né, senhor 25. Presidente? Eu tinha falado meia hora aqui, mas estava com a câmera, com o microfone fechado. Então, trata-se de agravo de instrumento, plano de saúde, a insurgência contra a decisão que limitou a liminar anteriormente concedida para dispensar a agravada da cobertura das sessões com profissionais especializados nas metodologias PROMPT e BOPT. A negativa de cobertura a terapias por métodos não tradicionais sob argumento de que há expressa exclusão contratual por não estar para a sustentação oral, a doutora Vanessa Salem Dendi. Uma fase de ação de prestação de contas. Então, embora seja agravo de instrumento, seria, na verdade, uma apelação.
E aqui nós temos 2 inscritos, pelo agravante e pelo agravado. O doutor Rogério é pelo agravante e o doutor Rafael é pelo agravado. E ambos inscritos. Então, nesse caso, damos seguimento à sustentação oral. Tá bem? Então, eu aguardo. Muito obrigado. Não é você? Obrigado. Agora nós temos aqui o número... das preferências da ilustre Procuradora de Justiça, resta o número 85 e o número 23 e o número 29. Faremos na sequência. E inicialmente faremos as preferências da desembargadora Maria Salete Rafael Gotter pelo agravado. Você vai interromper? Perfeitamente. Doutor, então o senhor tem a palavra pelo prazo regimental e na sequência falará o seu colega, doutor Rafael. Muito obrigado, excelência. Então, primeiramente, eu saúdo a todos na figura do senhor presidente, relator, desembargador, Álvaro Augusto dos Passos, na pessoa de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos os demais ilustríssimos desembargadores que estão presentes, os colegas e os servidores. Excelências, trata-se de uma ação de exigir contas em que a agravada, no caso a senhora Luciana, demanda a obrigatoriedade de prestação de contas de seu ex-marido, o senhor Edivaldo Augusto de Almeida Júnior. Pretende ela, com a ação de exigir contas, a prestação de contas dos bens que teriam ficado sob a sua administração após a separação de fato do casal. Ocorre, todavia, que durante a instrução processual da ação de exigir contas, houve lá o pedido efetivo da produção de prova documental, expedição de ofícios. Por quê? Porque existiam patrimônios arrolados, elencados na ação de exigir contas, que eram, além de patrimônios comuns, ou seja, patrimônios que a agravada detinha aí totalmente as condições de ter acesso às informações, por exemplo, contas bancárias conjuntas entre o agravante e a agravada. Além dessas contas, outros bens lançados na inicial, como de propriedade aí do agravante, que não são da titularidade do mesmo. A rigor, por exemplo, de 2 pessoas jurídicas constituídas após a separação de fato do casal, em que a agravada não fazia mais nunca fez parte do quadro societário dessas pessoas jurídicas, foram constituídas posteriormente aí à separação. E além dessas pessoas jurídicas, também veículos que foram elencados lá como de propriedade do senhor agravante, o Edivaldo, e que não faziam parte da propriedade dele. Pois bem, a sentença, em prejuízo aí das provas que precisavam ser realizadas, né, logrou por bem julgar antecipadamente a lide, sem conferir aí qualquer análise ou até mesmo uma decisão fundamentada pela falta de concessão do direito à prova por parte do senhor Edivaldo, do agravante, e julgou o feito, determinando que fosse realizada, sim, a prestação, a exibição de contas de todo o patrimônio constante da inicial. Pois bem, de pronto verifica-se aí uma nulidade processual, de certa forma grave, porque a prova deveria ser primeiramente deferida, aí até para que existisse, sim, condições do agravante de demonstrar que não detinha a propriedade de todos aqueles bens arrolados na inicial. Esse era um ponto extremamente importante e, como se pode verificar na própria sentença, não há qualquer manifestação acerca da negativa dessa prova. Então, tivesse o magistrado entendido pelo julgamento antecipado, dissesse os motivos pelo quais indeferia a prova requerida, as